sejam bem-vindos a mais um Brasil com Z, o seu pitaco semanal sobre o futebol brasileiro na Europa. Dos estúdios do OneFootball em Berlim, eu sou Joana Bueno, estou hoje com o Ian Gastin. E aí, pessoal? E Léo Nauer. E aí, gente, tudo bem? E hoje a gente vai falar de Bundesliga. Bayer Leverkusen voltou a vencer depois de 4 jogos. Tem Manchester United, tem Liverpool, tem disputa acirrada pela liderança da Ligue 1. Tem vexame do Real Madrid. E eu queria começar falando dos melhores e dos piores brasileiros da semana. Mas antes tem camisa também, né? Tem que avisar que tem uma camisa pra sortear. Tem camisa, a gente vai premiar mais uma camisa da Bundesliga. Mas deixa a galera assistir o vídeo mais pra frente. Pode ser. A gente vai apresentar já a nossa promoção. Vamos começar corneteando, como você diz, Léo. Exatamente. Falando dos melhores e dos piores brasileiros dos últimos dias. Eu queria já lançar o Alisson Becker. Porque... a gente até vai falar mais pra frente. Gaúcho pra gaúcho, gaúcho elogiando gaúcho. Pois é. Eu vou deixar um carioca elogiando um gaúcho aí pra dar uma quebrada. A gente vai falar mais de United, de Liverpool, né? Até foi 0-0 o jogo. Mas assim, pegou muita bola o Alisson. Foi praticamente a melhor exibição dele nos últimos, não sei, na última temporada, assim, desde a última temporada, eu acho, não? Sim, sim. Eu não tenho nenhuma relação com o Rio Grande do Sul, como meu sotaque já prova, mas realmente foi uma partidaça do Alisson. Eu confesso que assim, que eu queimei minha língua com ele, porque eu tenho um pouco de preconceito contra jogador bonito, sabe? Eu acho que quando o cara é bonito, assim, as pessoas acabam dando uma colher de chá. Goleiro bonito, zagueiro bonito não dá. Não dá, cara. O zagueiro, especialmente. O goleiro ainda pode ser um pouco mais bonitinho, mas o zagueiro não dá, né? Mas enfim, voltando ao jogo, o Alisson realmente fez um partidaço. Foi um dos principais jogadores em campo. O 0-0 ficou no placar muito em função por causa da atuação dele. Mas... como a Joana já falou do Alisson, como o destaque dela dessa semana, eu vou de outro jogador do Liverpool, que é o Thiago Alcântara, que a gente já brasileirou aqui, né? Ele vai entrar sempre como brasileiro no nosso podcast. Vocês estão elogiando bastante o Liverpool, que não vence há 3, 4 jogos, aí não marca gol há 3 jogos. Sim. E os nossos melhores são do Liverpool. Me expliquem isso, porque há tempos vocês estavam dizendo, não, o Liverpool não é nada demais, não sei o quê. Não, eu nunca disse que o Liverpool não é nada demais. Eu acho o Liverpool um timão. Mas realmente, assim, bom, vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente do Liverpool. Isso um pouco depois. Porque eu queria até dizer que o Liverpool foi muito melhor que o United, mas mesmo assim o melhor jogador foi o goleiro, né? Pois é, sim. Mas realmente, o Thiago também tá comendo bola, né? Ele ficou com quase 90% de precisão no espaço no jogo, participou da recomposição de jogo também, marcou bem, por isso que, como meu destaque da semana, vou com ele. Eu vou com um cara que é mais ou menos a mesma linha de jogo assim do Thiago Alcântara, que é o Arthur. Fez a melhor partida dele ontem pela Juventus. Olha, se eu não me engano, acho que foi. Eu cheguei a olhar as estatísticas, foram 60 e poucos passes, ele errou só um passe. Recuperou 5 bolas, que era uma coisa que a gente cobra muito dele, assim, na seleção, que essa questão dele ter um pouco mais de imposição física, né? Porque a gente sabe que com a bola no pé ele joga muito. Então, cara, fiquei feliz com essa notícia, né? Daqui a pouco ele encontra o futebol dele, acho que daqui a pouco também o fato dele estar na Juventus, que é uma escola diferente de futebol, um pouco mais defensiva. Acho que ele estava precisando de uma boa atuação, ele vai aprender mais, ele vai, crescer como jogador e tal, e eu acho que o Pirlo agora vai manter ele no time, né? Porque entre Rabiot e Arthur, não preciso dizer nada, né? Mas ele é o melhor da semana. E quem você vai cornetear? Quem eu vou cornetear? Pode escolher qualquer um do Real Madrid aí. Vocês escolhem quem que vocês o time quiserem. Inteiro. Exatamente. Não, eu vou cornetear o Vinícius Júnior. Acho que ele não fez uma boa partida. Eu elogio sempre ele aqui, mas acho que ontem realmente não deu pra salvar, né? Podia falar do Marcelo e do Éder Militão também, porque, né, mas o Marcelo deu uma assistência, o Militão fez um gol, então, né, vou ficar de Vinícius Júnior aí pra não deixar o Real passar em branco. Né? O meu da semana vai ser o Felipe Anderson. Eu acho que, assim, realmente ele foi um cara que se destacou bem, quando estava na Lazio, inclusive. Foi pro West Ham por um... Começou bem. Começou bem até, mas perdeu espaço quando trocaram o técnico. E esse empréstimo que ele teve no Porto era pouco para fazer um pouco como o Arthur, assim, recuperar a confiança. Ele tá meio como o Lucas Moura, foi relegado ao time B, jogando taça da Liga, teve uma oportunidade como titular, não fez absolutamente nada. Que decaída, né? Estranho. Exatamente. Eu acho que falta um pouco da confiança dele, ele é um cara, assim, com um bom passe, sabe? Bem ofensivo e, assim, eu achei esse estranho esse movimento até porque... Óbvio, eu não acompanho muito bem o West Ham, né? Eu vejo bastante a Premier League, mas não acompanho tanto o West Ham. E ele era o principal jogador do time, assim, no início da temporada passada. Se não me engano, é a maior contratação da história do clube. E daí do nada, o cara vai emprestado ao Porto, com todo respeito, assim, mas parece ser uma decaída na carreira, assim. O Porto tá pensando, inclusive, em encerrar o contrato de empréstimo antes do tempo, porque, assim, não tá rendendo. Até porque o salário dele não deve ser barato, os portistas, né? O Porto é um time muito maior que o West Ham. O Matheus não vai gostar de ouvir isso. Mas
sair da Premier League para ir jogar na Liga Portuguesa e tal, parece hoje em dia, né, na atual condição, né, um pouco de... Um passo atrás na carreira, você Exatamente, diz. Quem que você vai de corneteando? Então, eu, assim, não vou cornetar, que na minha terra a gente fala cornetar, né? Mas não é tanto pelo futebol em si, porque não tem jogado tão mal, mas assim, o Gabriel Jesus não tá fazendo gol, pra mim é uma coisa que merece levar uma cornetada. Porque o cara acho que fez 4 gols só nessa temporada. Tem gente que vai ficar feliz na nossa assistência. equipe com essa tua... O Marcos, me desculpe, Marcos, né? Mas assim, fazer nessa temporada só 4 gols e uma assistência pra um jogador... E ele tá jogando de titular, né? O Agüero tá no banco, tá machucado, e ele tá tendo oportunidade. Não, ontem ele começou no banco. O City tá com muita... Tá jogando com falso 9, né? Aquela questão mas o Gabriel Jesus, às vezes, ele tem jogado aberto também. E cara, assim, não tá rendendo. Eu acho que ele vive, assim, como é que eu posso dizer, assim... Ele tá numa zona na carreira que é meio difícil, né? Que ele tá num super time, só que ele ainda não chegou no seu ápice, assim, pra jogar num super time como esse, né? O Guardiola elogia bastante ele, né? E ninguém joga 4 anos. Ele comemorou 4 anos de Manchester City recentemente, né? Ninguém joga 4 anos no elenco do Pep Guardiola sem corresponder, né? Mas acho que, assim, ainda mais a gente que acompanhou muito o início da carreira dele no Palmeiras, a expectativa era muito alta, né? E ele começou muito bem. Muito bem. Só que assim, ele voltou a ter aquela imagem, que pelo menos eu tinha da Copa, que é um atacante que assim, que ele marca, sabe? Aquela imagem da Copa não é legal. Atacante marcador, por isso que assim, eu tô um pouco decepcionado e mirei minha corneta pra ele nessa nossa eleição. Gabriel Jesus ou Richarlison? Então, isso que eu ia falar, isso gerou polêmica no meio da semana da gente conversando, mas o que eu quero levantar é que assim, o Richarlison, ele tem mais gols e assistências que o Gabriel Jesus nessa temporada. São 5 gols e 3 assistências. Jogando no time inferior. Lógico, ele não joga Champions League, né? Mas também o Gabriel Jesus jogou e fez gol só no Olympiacos. E convenhamos... Eu acho que o Richarlison é um cara com uma personalidade muito forte, assim, jogando, né? Puxa o jogo e tal. Eu lembro de uma vez que ele comentou... Assim, ia rolar um clássico, um jogo importante lá do Everton ou do Watford, não lembro direito. E perguntaram pra ele se ele tinha medo de enfrentar, acho que era o Chelsea. Ele, cara, eu jogava na Vares lá no Brasil, os caras com a arma fora do jogo, né? Quer dizer que eu tenho medo do Chelsea. Além de ser bom jogador, ele é figuraça, né? Ele é demais, né? E eu falei isso também, da comparação, porque o Richarlison tem um porte físico maior, né? Tem mais de 1,80 m, é um jogador mais forte. Então acho que pro jogo físico da Premier League, o Gabriel Jesus, que é mais franzino, né? Então, talvez fique o questionamento aí se estaria rendendo mais. O Richarlison, eu acho que tá fazendo um pouco de hora extra, assim, já no Everton, né? Eu acho que temporada que vem ele, assim, tem muita chance de, né, rolar uma transferência aí, daqui a pouco ser comprado por um time maior e tal. Bom, e se você está assistindo esse episódio no YouTube, deixa nos comentários aqui se você concorda com a gente, se você discorda, se você prefere eleger outro jogador como melhor ou pior. E vamos passar então agora para United e Liverpool, que a gente falou um pouquinho no episódio passado. O jogo foi 0-0, mas correspondeu às expectativas de um Manchester United e um Liverpool, de uma disputa pela liderança? Olha, eu acho assim, o United, pro Klopp, é meio que uma pedra no sapato, assim. Ele nunca joga muito bem, né? Já venceu, né, várias vezes e tal, mas não é um time que ele costuma se dar muito bem. E aquela coisa que a gente conversava na semana passada, né? O problema do Liverpool, apesar de não ter tomado gol, é a defesa, né? Tá uma defesa capenga, o Alexander-Arnold fez outra partida muito ruim. O Alisson foi o melhor do jogo, e agora, além disso, o ataque tá mal, né? Não marca 3 jogos, então eu acho que tá um combo assim que, né? Quem imaginaria que o Liverpool... E virar cobra sem veneno. Exato, assim. Gostei dessa expressão. Cobra sem veneno. Mas faz as coisas ali, mas não... Eu acho que foi um jogo... Eu achei que o United foi melhor, assim. Eu acho que o Liverpool teve mais a bola, teve mais o controle, mas as melhores chances foram do United, né? Sim, foi exatamente isso. Foi um jogo onde o Liverpool teve 65% de posse de bola, teve muito mais oportunidade, mas o United foi muito mais... incisivo. Ele foi muito mais certeiro, né? Tanto que ele fez do goleiro o melhor jogador. As chances do United foram muito melhores que as chances do Liverpool. Eu acho que faz muita falta para o ataque do Liverpool a presença do Henderson um pouco mais adiantado, né? E eu também queria ver o Thiago Alcântara um pouco mais perto da área, porque ele tá jogando como um primeiro volante ali, como aquele... Porque o Liverpool tá um pouco sem volante, né? Com o Fabinho na defesa. Então, ele foi recuado. Então... Não é a melhor posição dele, apesar dele ter feito um bom jogo, mas... Não, ele jogou muito e tal. Pra mim, foi o melhor jogador do Liverpool junto com o Alisson, mas eu acho que ele podia jogar um pouco mais na frente, só que o Liverpool tá sem volante, né? Então, o Wijnaldum tá bem, mas também tá nesse limbo, assim, de renova contrato, não renova.
Eu acho que até do lado do United quem fez uma boa partida foi o Fred, né? Que a gente acaba nunca falando tanto assim, mas é um cara que tá sempre aí, né? Que jogou bem de novo contra o Fulham. Tá sempre aí, exatamente. Teve 2 jogos nessa rodada, e nos 2 jogos ele teve muito bem, eu achei. Não, é um bom jogador, né? Lembro que quando o Tite levou ele pra Copa, que ele tava no Shakhtar, muita gente criticou e tal. Mas o cara tá se provando ser um jogador de alto nível, né? Troca treinador, passa o tempo e ele tá sempre ali jogando as suas partidas de titular no United, né? Sempre uma presença constante, assim. Verdade. Então, eu acho que o jogo não correspondeu à expectativa porque faltou gol, mas foi um jogo bom, foi um jogo legal, né? Não sei se vocês concordam. Eu diria exatamente isso. Foi um jogo bom, mas eu acho que não correspondeu às minhas expectativas, ainda mais pensando na Premier League, né? Que sai bastante gol, 0-0 acabou ficando um pouco xoxo, né? Mas foi bacana ver isso. O Thiago, eu achei que fez uma partida interessantíssima e eu concordo com vocês com a questão de que ele tá fazendo falta no terço ofensivo do campo, assim. Eu acho que a hora que o Liverpool resolver a questão da defesa ali, seja voltando algum zagueiro, contratando alguém nessa janela, e o Thiago poder jogar mais pra frente, ele vai ser assim, uma peça que vai fazer o ataque do Liverpool que a gente tá acostumado a ver, a fazer empilhar gols, voltar a funcionar. Pode ser. Eu acho que o Fabinho também foi muito bem, né? Mas também já é chovendo molhado. Né? Toda semana a gente fala... Vamos deixar Então, vamos deixar esses que a gente sempre fala um pouquinho para depois. Vamos elogiar outros. Né? Eu queria chamar um pouquinho a atenção para o Matheus Pereira, que eu não sei se vocês têm acompanhado o West Brom, que na verdade, né, foi promovido agora e está meio lutando contra o rebaixamento, então não é o tipo de time que a gente escolhe para assistir no fim de semana. Mas o West Brom venceu o Wolverhampton fora de casa nessa rodada com 2 gols do Matheus Pereira, que é um cara desconhecido, porque na verdade ele foi para o Portugal bem cedo, ele foi, a galera do pessoal, as canteiras do Sporting encontraram ele com 14 anos, levaram para Portugal, então ele até tem dupla nacionalidade, ele fez 2 gols, e nessa temporada passada, na campanha que o West Brom fez do acesso, ele teve 20 assistências, foi eleito o melhor jogador do West Brom. E assim, agora, obviamente, a Premier League tem um outro nível, né, diferente da Championship, e tá se saindo muito bem num time que, né, não tem esse elenco, Exato. Num time que briga pra não cair. Às vezes a gente esquece um pouquinho desses jogadores menos desconhecidos, mas eu queria chamar atenção pra essa temporada dele, que tá muito boa. Eu acho que é interessante a gente observar esses times pequenos, até para alguns jogadores fazerem uma transição, né, como aconteceu com o próprio Richarlison, né. Não são aqueles caras com pompa, assim, que chega com o nome de um Gabriel Jesus da vida, do próprio Alisson. Pois é, eu acho que dificilmente ele fica no West Brom na temporada que vem, assim. Na verdade, ele foi por empréstimo, né, na temporada passada, e aí acabou sendo contratado por causa dessas 20 assistências. Mas ele, assim, muito bom de bola parada, ele é muito versátil, ele é meio meia, mas ele joga também pela ponta. Os gols até foram de pênalti, mas um jogador, né, se destacando na Premier League com bola parada, com passes muito certos. Eu tô achando que esse cara é pra gente ficar de olho. Acho que eu vou mudar o meu melhor da semana, então. Eu também não tava sabendo desse desempenho. Vamos acompanhar o West Brom pra gente poder falar mais do Matheus Pereira. O pessoal vai nos cornetear aí nos comentários dizendo, vocês não assistem o jogo do West Brom. Mas do West Brom também, pô? Quero ver, digam aí quem é que assiste o jogo do West Brom. Né? Bom, Joana. Só a Joana. Bom, vamos ver. Tem muito jogo pela frente ainda. E assim, passando agora pra Bundesliga. A gente viu o Bayer Leverkusen tomou a liderança em algum momento, estava invicto, e depois que perdeu o primeiro jogo, desandou, mas ficou 4 jogos sem vencer, mas venceu de novo. E, bom, é candidato a título o Bayer Leverkusen, ou a gente acha que, de repente, mais pro metade final da temporada, ele... Cara, é difícil falar isso porque, né, a Bundesliga é um campeonato que o Bayern sobra bastante, né? Esse ano tá até um pouco diferente, né? São só, acho que 4 pontos de diferença entre o Bayern e o Leipzig, né? Até tava dando uma olhada na tabela aqui pra me atualizar, porque eu não tinha certeza. Mas o Leverkusen é um time interessante, sim. O Diaby, né, o atacante francês, tá jogando muita bola. O Diaby foi o homem do jogo no Contrato último... sempre saindo no FIFA. Não? Boa pedida aí, uma dica. E a dupla com o Bailey, o jamaicano. Os dois no jogo, o gol deles... Leverkusen, um lançamento primoroso, sei lá, de 40 metros, a matada de gênio do Diaby, a frieza na frente do goleiro. Então, assim, se fosse apostar num time... Mas, assim, se fosse para apostar num time que pode pentelhar o Bayern nessa disputa aí, acho que o Leverkusen, essas 4 derrotas que teve, custou um pouco. Talvez o Leipzig. O Leipzig seria o time. Acho que pode fazer alguma coisa... Pode preocupar o Bayern, que também não tá jogando muito bem. Né? Até no confronto direto foi conseguiu fazer frente, assim, então eu também apostaria mais no Leipzig. E bom, também vale destacar a atuação do Wendel, que perdeu um pouco a titularidade no Bayern, ele vem jogando às vezes sim, às vezes não, acho que ele está fazendo um certo revezamento lá, né? Mas ele
assim, saiu até machucado, mas depois o Peter Bosz disse que não foi nada, que ele tá pronto pro próximo jogo. Frio, né? Foi frio, né? Ele tava sentindo um pouco de dores, eu acho que ele tava com frio. Gerd Wenzel, na transmissão, se o Gerd Wenzel estivesse aqui com a gente, ele diria que o Wendel foi o melhor da semana pra ele, né? Então... Nota 8, segundo ele. Exatamente. Nosso chanceler deu nota 8 pro Wendel. Eu não vou discordar, não sei vocês. Eu quem sigo sou eu como pra discordar? relator, se ele disse, tá dito, né? Vocês acham que o Wendel é uma opção para nossa seleção brasileira? Porque, assim, Marcelo, Felipe Luiz, a gente meio que, assim, já passou o bastão, né? Já chegou a hora deles. E aí a gente precisa renovar um pouco essa seleção, essa lateral esquerda, vamos de Wendel? Eu acho que tem muitos caras cotados aí, né? Tem o Wendel, tem o Alex Telles, né? Que a gente não falou ainda hoje, mas tem o próprio Renan Lodge, né? Tá uma disputa bem aberta, assim. Eu acho que a posição mais... Acho que o Renan Lodge é uma certeza, né, do Tite, mas os outros, né, não tem ninguém ali que daqui a pouco sobra e que tu possa dizer assim, não, pra lateral esquerda da Copa de 2022 a gente já tem os dois, né, que nem era na Copa passada, né, Felipe Luiz e Marcelo, até inclusive o Alexandre, que, pô, sempre jogou muito na Juventus, não era nem convocado, né. Então, não dava, né? Não dava, exatamente, não dava. Então, eu acho que, olha, né, se continuar jogando bem, por que não, né? O Bundesliga é um campeonato forte, acho que credencia um jogador a buscar espaço, pelo menos, na seleção, né? Pois é, e tem mais Bundesliga esse fim de semana, de graça, em parceria com a Bebet no OneFootball. Nesse fim de semana tem Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund, o clássico dos Borussias. O Bayer Leverkusen enfrenta o Wolfsburg e o Schalke 04 pega o Bayern de Munique. O Schalke, que na verdade no primeiro jogo da temporada tomou de 8 do Bayern de Munique, mas quem sabe de repente ele não leva isso para tentar se recuperar. E Schalke, que a gente tem aqui, o quê? Uma camiseta. A fase tá ruim, mas a camisa é linda, né? Pô, a camisa é bonita. Segura aí, Léo, pra gente representar essa promoção, porque na semana passada era Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, nessa semana é Schalke 04, assinada por todos os jogadores do elenco, exceto o Huntelaar. Que chegou agora também, não dá pra... a gente já tinha recebido a camisa, senão a gente até mandava de volta lá pra ele assinar. Mas é uma camisa e tanto. E assim, tudo que você precisa fazer para participar dessa promoção é entrar no nosso canal do YouTube, ver lá o link da promoção na descrição dos episódios e responder o que o Schalke precisa fazer para se recuperar na Bundesliga. Precisa fazer muita coisa, né? Essa pergunta é difícil. Tem limite de caracteres, assim. Dá pra fazer uma tese boa disso aí, né? Eu nem me arrisco a palpitar sobre isso, né? A gente tem que fazer tanta coisa que... rezar pra todos os deuses, sei lá o que tem que fazer. Eu tava, inclusive, comentando com o Benny... Contratar a Abel Braga, né? Talvez a Abel Braga consiga salvar Schalke 04. Pois é, eu tava, inclusive, comentando com o Benny, que é o nosso amigo da redação alemã, que é fã do Schalke, que o Schalke é meio Botafogo, né? Que é um time grande, um time de respeito, um dos maiores vencedores da Bundesliga, inclusive, mas que não ganha nada desde os anos 50, que é um time que parou de ganhar, né? Muitos jogadores. Outro jogador, né? Pô, o Neuer... O Sané. Exatamente, o Ozil também. Rakitic jogou lá, se não me engano. Eu lembro que acho que foi a melhor campanha do Schalke nos últimos anos, assim, que a gente lembra, foi aquele time que chegou na semifinal da Champions em 2011, Pois Exato. O Neuer acho que era o goleiro. Neuer, exatamente. Teve inclusive um gol que o Neuer tomou, que ninguém lembra que foi o Neuer que tomou, aquele gol do Stankovic contra a Inter de Milão, que o Schalke ganhou esse jogo, mas o Neuer tomou um gol do meio campo, né? É porque que o Neuer saía... Que memória, hein, Léo? Memória, nossa senhora, tá em dia. Né? E pra encerrar o nosso papo Posso dizer até um minuto que aconteceu. Não, um minuto eu não sei quando aconteceu esse gol, mas foi um gol bonito, né? O pessoal pode procurar na internet e vai ver que é um gol legal pra se lembrar. Assim. E legal pra lembrar do Neuer no início, né? E para encerrar um pouquinho de Bundesliga, eu queria saber assim, o que aconteceu com o Matheus Cunha, gente? Que marcou 6 gols nos primeiros jogos, era o melhor brasileiro, virou a sensação, a gente falou assim, de repente ele sai até na janela de inverno, porque ele já ficou melhor que o Hertha. Assim, talvez o que aconteceu com ele é o Hertha, né? Porque o Hertha, assim, também tá desmoronando. Isso que eu ia falar, acho que a fase do time, né? E convenhamos, se nem o Messi joga sozinho, né? Com todo respeito ao Matheus Cunha, assim, né? Não vai dar pra ele resolver, né? Vamos chamar ele aqui, tá em Belém mesmo, né? Vamos chamar ele pra conversar, explicar essa situação. De repente ele vem aqui no estúdio. Pois é. Bom, mas vamos lá. Uma camisa, né? Não sei. Vamos lá, e passando para a Espanha, a gente teve, na verdade, 2 eliminações, quer dizer, uma não foi... O Real Madrid foi eliminado na semifinal, né, da Supercopa, e o Barcelona não foi eliminado, mas perdeu a final, né? Tudo bem que o Real Madrid foi eliminado pro Atlético de Bilbao, mas depois foi pro quê? Como é o nome do time? Alcoyano, 3ª divisão.
Gente, o Zidane vai cair? É isso? Assim, teve gol brasileiro, né? E a gente, né, até pode não corneteou tanto o Matheus e o Marcelo e o Éder Militão, porque assistência de um, gol do outro, tudo bem. Mas assim, foi um show dos horrores, porque tá complicado, não? Assim, o Real poupou jogadores, né? Mas se você pegar o elenco, né, que jogou com o Marcelo, né? E o Kroos chegou a entrar na prorrogação junto com o Hazard. E assim, perder para um time da terceira divisão, assim, não tem cabimento, né? Assim, não tem, né? Mesmo poupando jogadores, assim, é vexame daqueles... Eu peguei os números do Zidane e, na verdade, na primeira vez que ele passou pelo Real Madrid, em 150 jogos ele teve 17 derrotas. E agora, em 87 jogos, ele teve 17 derrotas, 18 derrotas. Acho que aquela coisa entre safra que tá rolando, né? Os jogadores que... Aquele limbo, assim, fim de ciclo, mas né, ainda jogam bem, mas também não tem mais aquela gana, assim, de... Não sei, eu acho que o Barça e o Real estão vivendo um fim de ciclo, eles têm que saber renovar, né? Achar os Pedri da vida, os Diogo, o próprio Rodrigo, Vinícius Júnior, mas até confirmarem, conseguirem, né, vestir, assim, o peso dessas camisas é um pouco difícil, né? É, porque o Real ontem, assim... em função de estar com um time novo, né, em campo, estava desorganizado, né, mas não chegou a jogar tão mal, assim. Não jogou tão mal. Criou chances, mas aquele negócio foi até meio patético o gol, como é que eles levaram, né, o gol da virada, tipo, naquele tudo ou nada no final de jogo. Contra-ataque, eles tinham uma falta lá na frente, perderam a bola, Exato. Tomaram um contra-ataque. Sim. Não, e o jogador que fez a bola, deu a assistência, na verdade, ele, em um lance ele dribla 2 jogadores do Real Madrid, porque ele finge que vai chutar, os 2 caem pro lado, e ele passa a bola e tem um gol. Foi uma coisa meio infantil, né? E o goleiro lá ucraniano, né, que jogou, saiu pra cortar a bola, lembrou até os goleiros que a gente vê no Brasil aí, né? Cita um aí pra... não vai ficar feio, né? Mas, enfim... Não vamos cornetear os brasileiros, né? A gente é brasileiros na Europa, não brasileiros na Europa, exatamente. E os europeus do Brasil, a gente pode fazer um podcast invertendo um pouco, assim, né? Vamos ver, de repente a gente faz mais lá pra frente. Mas assim, Zidane cai, o que vocês acham que tem no futuro pro Real Madrid essa temporada? Eu só sigo o Celta de Vigo na Espanha, né? Então vocês que falem, vocês são mais especialistas. Por que será que ele se ele segue o Celta? Será, né? Gaúcho, Cudê... Exatamente. Pois é, eu assim, né, acho que, bom, o Atlético a gente já falou aqui que é meio favorito agora na Liga, né, tá disparando um pouquinho, mas realmente o Real Madrid tá bem decepcionante. O tipo de time, assim, que não dá pra acontecer um negócio desse, né? Vai depender, acho que muito da Champions. Isso que eu ia falar, a Champions League pra mim vai ser que salva muitas vezes o Real Madrid, né? O Real joga mesmo, agora que eu me esqueci, vocês sabem? Isso aí eu vou ter que pedir pra produção, porque eu não anotei, não deixei anotado. Bom, então o pessoal aí, pensem, vejam aí no Google e depois nos digam. A gente discute depois. Mas o maior problema pra mim, assim, eu acho que tá renovando e tudo mais, né? Então você tem o Kroos e o Modric, e essa galera mais antiga, e ao mesmo tempo o Vinícius, o Valverde e tal, mas é a irregularidade, porque o Real Madrid toma de 3 do Shakhtar no primeiro tempo, mas de repente em outros jogos ele parte para cima logo no início, e aí depois você não consegue ver um padrão de jogo no Real Madrid, você não consegue encontrar o que aquele Real Madrid faz, qual é a característica daquele Real Madrid. Eu acho que tem sido uma tônica, né, dessa segunda passagem do Zidane, né, falta de padrão de jogo, né. Não tem, é o que a Joana falou, joga bem o jogo, mal, o outro não ganha. Não consegue entender, a culpa é dos jogadores, a culpa é da metodologia no treino que não tá, né? A culpa é do próprio Zidane que não tá conseguindo expressar assim, o que ele quer, né? Mas é bem nítido que, né, o elenco não vê o jogo ali, o que tem que fazer da mesma maneira, né? Então, acho que isso é um problema, acho que é uma coisa que acontece com o Barcelona também, né? E com outros times, né? A gente pode citar aí, saindo um pouco desse pelo Chelsea, né? Também é um time que sofre muito disso, que tá bem... Torrou 200 milhões de libras. Exatamente, mas faz uns jogos muito bons e daqui a pouco, né, perde de 2-0 pro Leicester jogando, nossa... De repente, quando esse episódio for ao ar, o Lampard já não tem mais emprego, o Zidane já não tem mais emprego, a gente já tá meio defasado aqui, de repente. Bom, vamos lá. Além de Bundesliga, se você ainda não sabe, o OneFootball passa também a Ligue 1 ao vivo e de graça no aplicativo. Nesse fim de semana tá cheio de jogo bom. A gente tem o Paris Saint-Germain e o Montpellier, com narração de Mauro César Pereira, que vai narrar também o clássico entre Saint-Étienne e Lyon.
E tem também Rennes e Lille, que também é disputa pela liderança. Mônaco e Olympique de Marselha, que de repente também já vai estar sem técnico, porque o André Vilas-Boas está meio perigando ali, já deixou o cargo até à disposição, né? Como a gente costuma dizer muito no Brasil. E no fim das contas, a Ligue 1 está muito mais disputada, até que é mais que a Bundesliga, né? A Ligue 1 já teve diversos times na ponta ao longo desse início de temporada. Nesse momento é o Paris Saint-Germain, mas ele tem 2 pontos a mais que o Lyon, e o Lille vem logo em seguida, que na verdade o Lille está entre os dois também com 42. O Lyon, que a gente costuma comentar bastante, porque tem muito brasileiro, e os brasileiros vêm jogando bem. No fim de semana, que derrotinha, hein? Perdeu no fim de semana, perdeu pro Metz, mas como a gente falou também um pouco do United e do Liverpool, jogou muito melhor e tomou um gol no fim. Eu acho que foi mais acidente de percurso essa derrota aí do que... Pô, mas eu achei, assim, ó, um erro da zaga daqueles que não dá. O camisa 10 no Metz deu um drible no volante do Lyon, que agora não lembro quem foi. Pô, enfiou a bola, o zagueiro ficou, né, parado ali, né, pô... Pois é, então minha pergunta era exatamente essa. Não comer mosca desse jeito, né? Esse Lyon que comeu mosca, ele é candidato a título? Ele vai disputar essa ponta da liderança até o fim contra o Paris Saint-Germain? Eu acho que não. Eu acho que o PSG vai agora dar uma engrenada, assim... eu acho... Desculpa. Não, eu ia até falar mais do PSG, que eu tava querendo dar uma corneteada no Mbappé, que tá jogando um futebol modorrento, que eu vou te contar. Ele recebeu 3 jogos, né? Ele recebeu 2 passes na cara do gol do Neymar, né? Porque o Neymar não fez gol, não fez também a melhor partida dele pelo PSG contra o Angers, mas ele deu 2 passes, deixou o Mbappé na cara do gol e o Mbappé perdeu os 2 gols. Né? Então, perninha mascaradinho também, será? Ele foi um pouco marcial, eu achei, né? Porque... Sei, né? Eu acho ele né? Longe de mim criticar o Mbappé, mas eu acho ele um pouco supervalorizado dentro da nossa geração. E acho que a galera pinta ele numa categoria assim que ele não tá ainda, né? Mas será que de repente não foi um pouco essa troca de técnico e ele saiu um pouco da posição que ele vinha jogando com o Tuchel, com o Pochettino? Ele não assimilou ainda o Pochettino? O Pochettino chegou cornetando ele, né? Na primeira partida já falou assim, eu espero mais dele, tem que render mais, assim, numa das estrelas, né? Que tá com problema até de renovação, né? Um garoto novo, será que isso não mexe com a cabeça dele? Talvez o Pochettino tenha até, inclusive, cornetado pra dar uma motivada nele, que a gente sabe que isso funciona. É que eu acho o seguinte, deixa eu me explicar melhor nessa minha crítica, assim. Quando ele surgiu, se esperava que ele fosse uma coisa sobrenatural, né? E ele não é uma coisa sobrenatural hoje, né? Pelo menos na minha visão não é. Ele é um baita de um jogador, ele joga muito e tal. Tá entre os melhores, mas ele não é o melhor. Né? E a gente esperava que nessa altura do campeonato ele fosse melhor. No Paris Saint-Germain, o Neymar é melhor que ele, você acha? Não, mas não tem nem... Assim, ó, alguém que diga pra mim que o Mbappé joga mais que o Neymar no PSG, isso aí é um absurdo. Isso aí dá cadeia em alguns países. Deveria, pelo menos. Né? Os europeus... Não, pelo amor de Deus, cara. Os amigos europeus que adoram, né? Desvalorizar os brasileiros. Não tem fácil criticar o Neymar, né? O Neymar... Eu concordo com você, o Neymar é mais jogador que o Mbappé, mas eu acho ele um jogadorzão. Mas também eu acho aquela questão do Paris Saint-Germain, que às vezes é tão melhor do que os outros times, ou às vezes naquele time que todo mundo é bom, fica difícil você ver o real valor daquele cara quando ele joga contra um time bom também. A gente vê que o Paris Saint-Germain não enfrenta os times grandes da Europa da mesma maneira que ele enfrenta o Angers, por exemplo. O efeito Ajax, né? Mal comparando, mas... Exatamente. Eu acho que o Mbappé sofre um pouco com isso. Que na Ligue 1 ele voa, né? E assim, quase literalmente, porque ele é tão rápido que ele quase decola. Não, eu acho que talvez falta um pouco de competitividade pra ele ainda, mas eu esperava que nessa altura do campeonato... Pô, ele é muito novo mas ainda, que eu ia falar, você não tá sendo muito... Mas é que o cara foi campeão do mundo com 19 anos. Né? Ele foi campeão do mundo com 19 anos. Qual é a expectativa que a gente tinha? Com 2 gols na final. Que hoje ele já fosse assim, ó, tipo assim... Messi, Cristiano Ronaldo ou Mbappé, entendeu? A expectativa era Pelé, porque surgiu exatamente assim, veloz, novinho, ganhando Copa do Mundo com 19 anos, era Pelé. Então, cara, hoje, se vocês tivessem que formar um trio de ataque entre os melhores jogadores do mundo, vocês botariam o Mbappé? Não botariam. Então significa que ele não é, assim, o prisco do belisco, como diz na minha terra lá. E um time que vem correndo um pouquinho por fora nessa disputa, tá em 4º no momento, é o Mônaco, com 36 pontos. Que tem brasileiro jogando bem. Que tem brasileiro jogando bem e que não tá tão badalado quanto o Lille, quanto o Lyon, quanto o Paris Saint-Germain. O que a gente pode esperar desse Mônaco e do brasileiro jogando bem? O brasileiro jogando bem, pra quem não sabe, é o Caio Henrique. Que começou a carreira, né, uma coisa engraçada, como volante, não como volante não, né, até como meio ofensivo no Santos, se profissionalizou no Atlético de Madrid,
e voltou pro Brasil, porque não teve oportunidade lá, né? E virou um lateral esquerdo nas mãos do Fernando Diniz, né? Tão criticado ou amado, dependendo da fase. Virou lateral esquerdo, tem jogado muito, né? No Grêmio, acho que ele jogou pouco, né? Foram apenas, sei lá, 5 partidas. Mas foi pro Mônaco, os amigos franceses não gostaram muito, acharam que o Mônaco pagou demais. E chegou agora, né? Exatamente. Tem 6 meses. Pagaram 8 milhões de euros para um jogador que, né, já teve uma primeira passagem na Europa e não foi bem, mas a galera tá começando a queimar um pouco a língua. Porque tem jogado bem, já tem 2 assistências, a última no último jogo, que foi inclusive que o Mônaco venceu, né? E é um time interessante, um time para ficar de olho, mas eu acho que assim, para título e tal... Mas outro lateral esquerdo, né? Mas é um lateral esquerdo que é pra gente ficar de olho também, porque tem idade olímpica, inclusive vem jogando na seleção olímpica, né? Não sabemos se vai ter Olimpíada ou não, né? Por causa da pandemia, mas é um nome para ficar de olho. Vários nomes bons nessa lateral esquerda brasileira, a gente está comentando aqui, né? Acho que tem uma disputa boa na seleção. Acho que Renan Lodge mais algum desses aí, né? Que infelizmente não está jogando, né? Mas que a gente sabe que é um jogador muito bom. Mas eu daria uma chance ao Caio Henrique, com certeza. O Caio Henrique, nessa última partida, assim, ele sempre foi muito bom no ataque, né? Até pela velocidade dele, passes. Só que, ainda mais, né, futebol europeu, que os técnicos exigem mais taticamente, ele tem jogado muito bem defensivamente, sabe? No último jogo fez interceptações, roubou bola. Então ele tem mostrado mais essa consciência coletiva, assim, de jogo, de marcar também, não só ficar só atacando, que às vezes, pelo menos no Fluminense, ele era, assim, aquele lateral que sobe e às vezes não volta, né? Ele não jogou muito no Grêmio, né? Ele teve um limbo ali que durante a pandemia o Atlético de Madrid pediu para ele voltar e acabou que o Grêmio não teve muita coisa que fazer, né? Mas era um bom jogador, foi uma grande aposta do Grêmio, né? Foi por empréstimo e tal, mas a expectativa era que ele assumisse ali a lateral esquerda do Grêmio, né? Saindo um pouquinho da Europa e indo pro Brasil, né? Mas era um cara que vivia um bom momento. Acho que ele nem queria voltar para a Europa, vou te dizer. Acho que ele preferiria ficar no Brasil, né? Mas... uma entrevista que ele deu pra gente recentemente, ele... Que inclusive tá no OneFootball, cada lá no aplicativo, que a gente tem 3 artigos, uma entrevista exclusiva com o Caio Henrique. E ele disse que a passagem dele pelo Brasil foi bastante importante no sentido dele ter ganhado mais experiência, sabe? Porque ele foi muito novo pro Atlético de Madrid, né? E pra você chegar num país novo, com um idioma novo, por mais que seja mais fácil, né? Espanha e tal... acabou não rendendo, né? Ele voltou pro Brasil, teve essa mudança de posição, se consolidou aqui no Brasil como jogador, né? Amadureceu. Lá no Brasil, no caso. Lá no Brasil, né? E voltou agora rendendo mais, então acho que assim... Outra coisa que eu acho importante dele ter ido pro Brasil é que esses jogadores que são muito jovens e chegam a jogar muito, né? Eles não têm um nome conhecido, né? Acabam que eles só se destacam e são conhecidos pelas pessoas no Brasil. Caso eles joguem no Barcelona, no Real Madrid, ou comece a meter um monte de gol que nem acontece com o Matheus Cunha. Então, às vezes é importante, eu acho, pro próprio atleta ter esse conhecimento. Tipo assim, tá aqui o OneFootball falando o nome dele, tá lá os comentaristas e tal, porque ele se torna um pedido, né? As redes sociais e coisa, né? Porque se o cara não tem, a pessoa não conhece ele, fica difícil de ter essa pressão, assim, né? A gente não consegue ver todos os jogos que existem no mundo, né? É difícil, então... Pois e pra gente emendar agora na parte que onde a gente vai falar um pouco das transferências que estão rolando, dos rumores que estão rolando, começa com o Marcelo indo pro Mônaco. E aí é uma ameaça ao Caio Henrique ou você acha que o Caio Henrique bota o Marcelo no banco, caso o Marcelo vá pro Mônaco? Olha, na atual fase, né, que o Marcelo tá, é difícil cravar, né, que ele seria banco do Caio Henrique, né, porque, estamos falando do Marcelo e do Caio Henrique, todo respeito ao Caio Henrique, mas na bolinha que ele tá jogando, talvez ele vai amargar um banco, né? Tá amargando do Mendy no Real Madrid, enfim. Pra gente meio campo. Pode ser até bom, né? Porque aí eles elevam o nível de futebol deles, né? Com essa concorrência, pode ser até uma coisa positiva. Pode ser, né? Uma especulação interessante. E o Caio Henrique, na verdade, sendo esse cara versátil, ele pode voltar pro meio de campo, de repente. Até voltando à entrevista que ele deu pra gente, eu fiquei com um pouco de sensação que ele preferiria jogar no meio campo. Ele deixou bem claro que ele é um jogador que está adaptado à lateral esquerda, se consolidou ali na posição, mas ele pode jogar em qualquer posição que o professor pedir, especialmente no meio campo, né? Que é onde ele jogou a maior parte do tempo da carreira, né? Ele deixou isso bem claro, então... Se eu pudesse dar um conselho para ele, né? Quem sou eu aqui, mas, ele jogar na lateral esquerda, ele daqui a pouco pode pintar uma seleção, né? Uma posição mais carente, né? Totalmente. Meio de campo, a concorrência é muito grande. A concorrência é muito grande, né? Muito grande. Então... Mas... E que mais que a gente pode esperar de transferência ou que pode Haaland rolar no nesses Chelsea, acho que foi a maior especulação nessa semana aí. Achei bem
bem diferente, né? Afinal, os caras já gastaram tanto dinheiro e não bastou. Mas o dinheiro deles é infinito, né? O problema é o fair play financeiro da UEFA. Mas eu achei interessante, assim, que eles começaram a especular muito essa notícia, né? E foi um veículo na Inglaterra do Athletic, né? Que falou, foi eles mesmos, agora... Cara, eles com certeza deram porque eles têm uma cobertura incrível. Exato, mas é um site de muita credibilidade, né? Enfim. E eles estavam falando o seguinte, que a partir da próxima temporada, 2021-2022, a multa rescisória do Haaland vai passar a ser 100 milhões, eu acho, ou vai baixar bastante. Assim. O contrato dele foi todo estruturado, né? Pra ele jogar um tempo na Então, eu acho que depois sair, né? o Chelsea pensa que os concorrentes aí, que seria todo mundo, na verdade, vão fazer movimentos pelo Haaland só daqui a 2 temporadas, assim. Então, eles estão querendo aproveitar esse gap aí pra descarregar um monte de dinheiro mesmo e levar logo, porque eles sabem que é um cara que também tem muito potencial, né? Eu acho que é o que apareceu, assim, ele e o Mbappé foram os maiores, né, que mais encheram os olhos. Quem é assim. melhor pra você agora? Haaland ou Mbappé? Já que a gente Mbappé, deu uma cornetada Mbappé é no melhor, Mbappé. né? Pô, o cara é campeão do mundo, fez final. Isso que é fácil. Se você falasse que o Haaland era melhor, eu tenho um treco aqui, velho. Mas o Haaland tá numa crescente, né? Apesar de não ter feito o é melhor jogo coisa, do né? fim de semana Vamos contra o agora Bayer para depois, Leverkusen, nos cobrarem daqui a 3 anos. Né? O que a gente espera do Haaland hoje? Que ele seja, né, o melhor atacante do mundo daqui a 2, 3 anos. Se ele não for isso, ele não correspondeu à expectativa, porque é assim que ele tá pintando. E aí a comparação que eu tô tentando fazer com o Mbappé, né? Não é falar que o cara não é bom nem nada. Pô, o cara joga demais, né? Vai ser aí um dos melhores atacantes da geração dele, mas a gente tinha outra expectativa, né? Que ele chegasse num patamar de um Cristiano Ronaldo, um Messi, não ficasse um pouco abaixo, né? Então, veremos, né? O que mais que a gente pode esperar de transferência? De brasileiro, envolvendo brasileiro, teve uma notícia também que o PP, né? Essa novela toda do PP finalmente chegou ao fim e ele estaria indo para o Porto no meio do ano, né? Por 15 milhões de euros, com o Grêmio mantendo 15% do passe dele. O Grêmio já perdeu o Cebolinha, perdeu o PP, o que ele vai perder no ano que vem, né? Eu acho interessante esses movimentos do Grêmio aí, porque ele sempre mantém um percentual Exato. E ainda uma parcela do lucro da futura venda, né? Porque sabem que o Porto é um time de transição, né? Então... E eu acho que até para a própria carreira do PP é um movimento interessante, porque imagina só, você chegar, você novo, ele não é tão novo, né, igual a comparação que eu vou fazer, que era do Vinícius Júnior e do Rodrigo, mas assim, você chegar muito novo, com o peso de uma contratação milionária num clube como o Real Madrid, ou até o Jesus mesmo no City, é mais difícil, é mais confortável para você ir para um clube médio na Europa que disputa competições, o Porto está nas oitavas. A gente tem vários exemplos de jogadores que começam em Portugal porque a adaptação é mais fácil, pelo clima, pela língua, e depois vão se destacar. Cara, o Casemiro, né? Ele foi pro Real, mas ele era Real B, que emprestou pro Porto, né? Porra, estourou no Porto, voltou e virou titular absoluto do Real. Eu vou te dizer assim, que eu acho que os jogadores brasileiros estão indo muito cedo pra Europa e eles estão escolhendo movimentos errados, assim, né? Sempre iria aconselhar alguém, pô, tu quer ir pra jogar na Europa, vai pro um time na Espanha e em Portugal, né? Porque... Falando em brasileiros indo muito novo pra Europa, tiveram 2 notícias também essa semana que me chamou a atenção, que é justamente isso que a gente fala. Que é cada vez os nossos atletas, nossas joias indo mais cedo pra Europa, né? A primeira foi um atacante do Sub-17 do Fluminense, que é o Kaique, que já foi eleito pelo AS da Espanha como o Neymar canhoto. E realmente, ele tem sido bastante destaque no Sub-17 do Flu. Que é campeão. Filé de borboleta também ou não? Ele é magrinho sim, é filézinho de borboleta, mas tem 16, 17 anos, né? Não tem como ainda ganhar uma carcassinha mingau, né? E ainda vai comer um mingau pra poder engordar um pouco. Mas assim, é um grande jogador e tá, segundo notícias da imprensa europeia, que o Shakhtar vai fazer uma proposta pra ele, pra levar ele no ano que vem, quando ele completar 18 anos. E assim, o cara nem jogou no profissional do Flu, sabe? Eu já acho isso errado. Acontece muito, sabe? Infelizmente. Eu acho assim, só, desculpa te interromper, mas eu penso que os jogadores eles têm que ficar mais tempo no Brasil pra, inclusive, conseguir... Pra se formar como jogador. Pra se formar como jogador e com a essência do futebol brasileiro, entendeu? E a gente vinha dizendo um pouco que Portugal, Espanha são países de melhor transição. Um moleque de 17, 18 anos vai pro Shakhtar, onde, tipo, abaixo de zero, metade do ano... Tudo bem, tem vários brasileiros lá pra ele fazer amizade, pra ele se enturmar e se adaptar melhor. Mas, assim, é complicado, né? O Thiago Silva, ele sabe muito bem o que é você ir pra Ucrânia. Pneumonia, teve um caso de pneumonia lá, né? No início da carreira dele. Bom. Mas aí, voltando o outro jovem também, que aí também é no campo das especulações, né? Mas foi o Sport da Catalunha que deu, que o Barcelona estaria de olho no Gabriel Veron, que no processo de reconstrução da equipe queriam contratar uma grande promessa
e estariam interessados no Verona. Eu critico muito o departamento de futebol e de transferências do Barcelona, mas essa é uma boa transferência. Sim, eu só não sei como é que o Barcelona conseguiria fazer essa contratação, né? Porque né, no estilo do Flamengo lá de 2009, do Márcio Braga, né, acabou o dinheiro, né? E não vai ser barato, Gabriel. Tá mal das pernas dele. A multa rescisão dele é 60 milhões. Pois é, e Palmeiras ainda tá podendo ganhar título brasileiro, Libertadores, Mundial. Se ele ganha alguma coisa dessas... O Palmeiras tem a tia Leila, né, que é ali... Tia Leila não vai vender barato, entendeu? E bom, se o Marcelo for pro Mônaco, parece que o Alaba vai pro Real Madrid. Seria uma boa contratação, porque o Alaba também, assim, ele pode substituir o Marcelo na lateral, mas ele também pode substituir o Sérgio Ramos no meio, na zaga. Mas vocês viram que o pai do Alaba negou esse negócio, né? Falou que não tem nada ainda certo, mas é aquele negócio, né? Onde há fumaça, há fogo, né? Então se cravaram, né? O que eu li a respeito, confesso que eu não tô tão inteirado dessa especulação, mas é que o sonho do Alaba seria jogar no Real Madrid, né? Acho que o sonho de qualquer jogador é jogar no Real Madrid. Não seria ruim. Cara, o movimento faz todo sentido. Iria de graça, né? Porque ele não renovou o contrato. Fechou um ciclo no Bayern, ganhou tudo e tal. Iria pro Real Madrid jogar no maior time do mundo, né? Então, faz todo sentido. Acho que tem os valores, assim, que não estão muito acertados, né? Eu ouvi dizer que a melhor proposta que o Alaba recebeu foi do Liverpool. Né? Mas é um movimento que faz todo sentido, né? Ali o cara pode jogar na zaga, pode jogar na lateral e tal. Ainda tá novo, né? Não é um cara que, né, passou dos 30, assim. Então, acho que essa aí vai fechar, né? E ontem surgiu o rumor de William José no Wolverhampton. Eu gosto até bastante dele, fez 2 gols ontem, não sei se de repente foi para tentar conseguir essa transferência, fez 2 gols. Eu costumo dizer que ele marca sempre contra o Barcelona e o Real Madrid, mesmo que ele não seja o melhor atacante da La Liga e tal, mas é material para a Premier League. O Wolverhampton, talvez Premier League seja um pouco demais para o William José foi o cara que mais calou bocas na história do futebol, eu acho, porque o que o pessoal criticava ele na época do Brasil ainda, e o cara, pô, jogando na La Liga agora... e jogando bem, né? Então, muito gol já, e agora vai pra Premier League, talvez. Eu acho que é um campeonato interessante pra ele. Eu acho que assim, é uma contratação interessante, só que ela é mais uma coisa de momento, né? Que o Wolverhampton tá sem o Raul Jiménez, né? Que se lesionou. Então, eles estão desesperados lá com aquele legião de lusófona, né? Pra ele já seria fácil a adaptação, não precisa aprender inglês. Exato, não precisa aprender inglês. Então, assim, eu acho, por mais que, assim, que eu concorde com você que o William José calou muitas bocas, né? Aí durante a carreira dele, eu acho que é uma contratação mais de... Assim, é necessidade do Wolverhampton de contratar um centroavante e ele casa bem com o elenco, né? Com as características. Cara alto, tem força. Tem o perfil de Premier League. Então, acho que seria mais nesse sentido. Bom, vamos ver se de repente na semana que vem algum desses rumores já se concretizaram, se tem outras transferências. Essa janela. Não, mas tem mais um rumor também que eu gostaria de... Vamos lá. Pra fechar, que é... do Marcos Paulo do Fluminense, que é um jogador que surgiu na base como grande promessa, tem passaporte europeu, então tem mercado na Europa, né? E o Fluminense vai conseguir a proeza de perder esse menino sem ganhar um tostão. De graça. De graça. Segundo também informações da imprensa europeia, o Atlético de Madrid ofereceu um contrato de 5 anos para ele ir no meio do ano, quando acaba o contrato dele. E o Fluminense vai manter aquela média de pelo menos um jogador ele perde por ano, ou vendendo barato, ou... de graça, igual que vai ser o Marcos Paulo. Depois vira um Marcelo, um Fabinho, uma coisa assim, né? Impressionante. A galera de Xerém. Não, isso aí beira o crime de responsabilidade, cara, pra ser bem sincero. Bom, vamos ver então se de repente na semana que vem alguns desses rumores já se concretizaram, se a gente já vê algum desses jogadores trocando de time, se tem novos rumores. E tem mais Bundesliga, tem mais Ligue 1, tem muito mais futebol. Bundesliga em parceria com a Webet, você acompanha no OneFootball, o Ligue 1 também, ao vivo de graça. E na semana que vem a gente volta com mais Brasil com Z pra você.